E agora então a gente vai mostrar que ao longo dessa semana, Cascavel registrou uma média de 45 confirmações da Covid-19. Isso, 45 casos por dia, uma situação que chamou tanto a atenção do Ministério Público Federal que até o MP se manifestou sugerindo restrições nas atividades, por isso veja o que diz o documento. O documento tem 5 páginas e foi expedido nesta sexta-feira, dia 5 de junho, e é endereçado ao prefeito Leonardo Paranhos e ao secretário de Saúde de Cascavel, Tiago Stefanello. A procuradora da República, a doutora Andressa Caroline de Oliveira Zanetti, utiliza parte do texto para destacar o aumento do número de casos na cidade nos últimos dias e sugere algumas medidas. O Ministério Público Federal se manifesta contrário à permanência da atual situação de ampla flexibilização nas atividades comerciais do município, de maneira que sejam estabelecidas restrições nos moldes do Decreto Municipal número 15.313/2020. Mantendo-se o atendimento ao público em loco apenas quanto aos serviços estritamente essenciais, tocante necessidades de primeira ordem de pessoas, como alimentação, farmácias, postos de gasolina, e determinando o fechamento de estabelecimentos atuantes em setores prescindíveis, a fim de reduzir a transmissão do vírus entre os munícipes. Sugere ainda que tal período restritivo seja iniciado a partir de quarta-feira, dia 10 de junho, e encerrado dia 21 de junho, no domingo. Pede também que a medida mencionada eventualmente poderia deixar de ser implementada caso fosse viabilizado o planejamento devidamente embasado, prevendo rodízio no comércio, alterando-se o dia de funcionamento dos diferentes setores do comércio. A procuradora complementa a preocupação do Ministério Público de que Cascavel seja responsável por colapsar o sistema de atendimento em toda a macro-região oeste. E complementa: de nada adianta o elevado número de leitos ocupados em Cascavel ser amenizado sob o argumento de que a macro-região oeste, a taxa de ocupação está baixa, se Cascavel é a cidade polo e de maior população. A doutora Andressa vai além. O Ministério Público Federal, em razão da declaração pública do prefeito municipal prevendo que o início do pico chegou, se manifesta no sentido de que seja esclarecido pelo chefe do Executivo Municipal qual a previsão para o fim do pico e o início da descensão na curva, bem como a base técnica para tais previsões. E, por fim, faz mais um pedido. O Ministério Público Federal manifesta-se no sentido de que o município detém os dados da movimentação da população fornecidos a partir das operadoras de telefonia celular e que sejam publicados com um intervalo máximo de 3 dias. Na prática, o que o Ministério Público Federal está dizendo é: fique em casa, fique em casa, fique em casa. E para avaliar a sugestão de rodízio e a possibilidade dessas mudanças começarem a valer já a partir da próxima quarta-feira, nós vamos ouvir o que diz o Sindicato dos Lojistas de Cascavel. Nas ruas, aparentemente, os cascavelenses continuam frequentando todos os espaços normalmente. Com o novo posicionamento do Ministério Público Federal, a notícia começa a ser discutida pela população. Tem coisas aí que não tem necessidade, que nem essas academias, a pessoa pode fazer em casa, várias coisas, né? Que não precisa, assim, abrir nessa parte, né? Eu acho. Olha, se for bom para todo mundo, né? Só que o tipo que está a epidemia aí, eu acho que tinha que continuar fechado, só o serviço, né? Essenciais, isso aí. Todo mundo se cuidando, né? O pedido do Ministério Público é para que apenas os serviços essenciais continuem atendendo de forma presencial, como farmácia, posto de combustíveis e supermercado. A sugestão é que essa redução inicie no próximo dia 10, em uma quarta-feira, e siga até o próximo dia 21 deste mês. O Sindiloja, Sindicato dos Lojistas, se reuniu ontem com o Executivo para discutir sobre a possibilidade de fechamento. Bom, a sugestão é que foi comentada com o prefeito, com todos os que estavam na reunião, é que a hora que nós chegássemos a 70% na macro-região de ocupação, nós teríamos um recolhimento do pessoal no domingo, por exemplo. A 80% nós teremos sábado, domingo e feriados. E a 90% aí teríamos uma medida mais enérgica se a população não fizer a parte dela. No último dia 31 de maio, médicos do Hospital Universitário publicaram um manifesto à população, dizendo que a batalha tem ficado ainda mais difícil.
A nota ainda diz que há um temor de chegarmos a níveis caóticos, como os que devastam atualmente o sistema de saúde das grandes cidades brasileiras. Na última quinta-feira, o HU recebeu novos equipamentos, 7 monitores e mais 7 respiradores, além de 10 novos leitos para pacientes com Covid-19. A gente vai ampliar esses leitos aí com a chegada desses equipamentos conforme a necessidade e conforme o cronograma que foi definido pelo Estado lá atrás. Quando houvesse o aumento do número de casos na região, eles disponibilizariam mais equipamentos para a gente ampliar os leitos. Então hoje a unidade de terapia intensiva exclusiva Covid nossa tem 10 leitos, a gente vai duplicar essa quantidade, vai chegar a 20 leitos de unidade de terapia intensiva e os leitos de enfermaria, a proposta que a gente tem é de manter os 20 leitos de enfermaria porque a ocupação de enfermaria não chegou à necessidade de ampliar ainda. Os pacientes têm ficado com a gente com um quadro mais grave, né? Então, vai satisfazer, eu acredito, nesse momento, a necessidade de leitos de terapia intensiva a princípio e vai manter o leitos de enfermaria conforme está a necessidade. Os funcionários, a gente já publicou aquele edital de chamamento público lá na época que o governador veio e o secretário veio, um dia antes a gente já tinha publicado o chamamento. Aí os profissionais já vieram, fizeram o cadastro e agora a gente, como eu soube na segunda-feira que os equipamentos viriam, na segunda mesmo eu já pedi para começar a assinar os contratos. Então os contratos estão assinando essa semana, eles vão estar aptos a começar a trabalhar já na semana que vem. Até ontem, Cascavel chegou a 684 casos confirmados da doença, sendo que os leitos exclusivos de UTI para a Covid estão com 100% da taxa de ocupação. Na última entrevista com o diretor da 10ª Regional de Saúde, ele diz que não há motivo para alarde. Nós temos os 10 leitos exclusivos Covid do HU, leito de UTI, e eles estão os 10 ocupados, né? Porém, isso não é motivo para alarde. Nós temos os leitos em Toledo, né? Temos 10 leitos disponíveis em Toledo, e temos 6 leitos disponíveis em Assis, e temos 15 leitos disponíveis em Foz do Iguaçu, que é a nossa macro regional de saúde, né? Então, nesse caso, nós estamos hoje aí com 33 pacientes internados nas UTIs Covid da macro região, de um total de 71 vagas, né? Então, assim, nós temos trabalhado nisso, estamos entregando 10 novos leitos de UTI no HU, que estarão em funcionamento e provavelmente já no final de semana, para que a gente fique com uma condição um pouco mais confortável e para que a gente continue não tendo dificuldades de vaga. Nós não temos dificuldade de leitos, porém, tivemos algumas transferências para cidades da região, que geram uma série de questionamentos, né? As famílias sofrem com essa remoção, com esse deslocamento, porém o objetivo disso é atender adequadamente as pessoas no hospital que tem condições de atender. O hospital de campanha não foi inaugurado porque ainda não há necessidade. Existem leitos sobrando na Macro-Oeste, existem leitos para serem ampliados nos hospitais, porque o hospital de campanha ele é um improviso, ele é a última opção, já que há muito mais condições de tratamento num hospital já convencional, né, com uma equipe técnica formada, com toda a estrutura necessária. O hospital de campanha é o estado de guerra. No último momento, se for necessário, não tendo mais opções, ele será colocado em prática. O Sindilojas diz que a situação do comércio é preocupante e que um novo fechamento neste momento poderá afetar ainda mais a economia local. Bom, nós já estamos, alguns setores já estão com um problema complicado. Se fecharmos mais 10 dias, nós teremos o problema, além da saúde pessoal de cada um, nós teremos o problema da saúde financeira e um reflexo, com certeza, nos meses até o final do ano, nós temos muita coisa amarga que nós teremos que digerir. Eu acho que deveria continuar aberto, mas as pessoas tomando o devido cuidado, né? Uma com as outras. O que você acha aí que o pessoal ainda está deslizando? Tem bastante, ainda muita gente descuidando, não usando máscara e tudo, né? De fato, se a gente percebe que existe uma necessidade de procurar o atendimento na macro-região, porque em Cascavel o sistema público já está 100% ocupado, é porque o problema é macro e deve ser feito um alerta, sim.